Cadê o outro desse aqui? Deixa esse ou não? Hello, gente linda! Vou só falar um pouquinho pra vocês do meu dia hoje, mas vou esperar o pessoal ir entrando. O pessoal tá chegando aqui. Pra eu poder acompanhar hoje todos vocês durante a live, eu vou ter que ficar acompanhando em outro telefone, ó, porque hoje a câmera tá invertida, né? Porque segundo o marido, que entende de tecnologia, a resolução da câmera para que vocês possam me ver melhor é desse jeito. Ele ainda tá aqui, né, fazendo uns ajustes na equipe de luz. Bom, só falar um pouquinho mais para vocês sobre hoje, ele ainda vai tentar melhorar um pouquinho a iluminação, mas o importante é que vocês consigam acompanhar as apresentações de slide. Eu preciso que todos vocês me digam se o áudio tá bom para vocês. Vocês vão precisar hoje virar o celular de vocês de ladinho, ó, acho que deu uma melhorada na luz, né? Vocês vão ter que virar o celular de ladinho para que vocês possam me acompanhar bem. Mas eu, de qualquer forma, vou ter que acompanhar vocês aqui pelos comentários. Gente, vou contar um pouquinho da história enquanto o pessoal não entra, esses 5 minutinhos básicos, né? Estranho fazer live, vocês verem. É que a gente tá numa loucura, né? Quem nos acompanha há um tempo sabe que há 2 anos nós estamos morando, vai fazer 2 anos, nós estamos morando no apartamento de solteiro do meu marido, do Thiago, e a gente tá de mudança agora, finalmente, depois desses 2 anos, depois de ter largado, né, deixado, tendo que vender nosso apartamento anterior de quando nós casamos. E aí a gente tá numa loucura em casa, a gente tá com a preparação do lançamento. Eu tô com o editor fazendo a edição do material que tá lá na gráfica, eu tô preparando o material pra vocês. A gente tá aqui com muita gente ajudando a gente em casa, finalmente indo pra mais próximo do consultório. Então tá uma loucura aqui. Se eu mostrar pra vocês como tá a minha sala, não dá pra andar. Então, literalmente, a gente fez um improvisado aqui pra conseguir dar essa aula pra vocês hoje com excelência, bem como prometido. Vamos seguir assim, tá? Mas, ó, foi correria total. E amanhã, durante a mudança, quem me acompanhar, quem estiver com a gente aí nos 24 horas, e aí no domingo, na segunda, eu vou mostrando pra vocês um pouquinho do que a gente conquistou aí, né? A gente tá indo, de fato, para um pouco mais próximo do consultório, do centro técnico, e aí a gente vai trazer um pouco mais de tranquilidade para os nossos corações, sempre na correria com os bebês, então é muito difícil. A gente mora num apartamento antigo, então a gente estava sentindo a necessidade das crianças terem um pouco mais de espaço, né? Como vocês sabem, eu tenho 2 bebês, literalmente bebês, além do Lucas, que tem 12 anos, então agora a gente conseguiu um pouco mais de espaço, tá mais próximo do nosso trabalho, mas, gente, mudar é sempre complicado. Então, por isso que a gente está com esse cenário improvisado. Então, provavelmente, você ainda vai ter uma modificação aí no nosso cenário. Eu fiz aqui a apresentação de slide, ela não vai me servir de consulta de material de leitura. Vocês sabem que eu não tenho essa facilidade, então eu não ministro classe lendo, né? É só mesmo para eu ter uma base de referência, para não me perder no assunto e não deixar de ofertar nenhum tipo de conhecimento para nenhum de vocês. Estou muito feliz com esse dia, mesmo nesse improvisado aqui, me despedindo aqui da nossa casinha, me despedindo aqui do quarto, que a gente está improvisando aqui um cenário de aula para vocês, mas quem sabe faz ao vivo, faz em qualquer lugar, a gente dá um jeitinho e esse é o segredo. O coração fica um pouquinho aqui também, muita história vivida, construída aqui. Ano passado a gente quase não ficou nesse apartamento porque a gente só viajou mundo afora, Brasil afora, mas Deus tem preparado uma nova história para nós, né? E só a gente sabe como tem relação o nosso dia a dia, né? As harmonizações, o consultório crescendo e a gente podendo trazer cada vez mais novidades para vocês enquanto aluno também. Esse dom de ensinar foi descoberto recentemente, né? Há pouco mais de um ano e meio. E aí a gente vem percebendo quanto Deus tem sido maravilhoso nas nossas vidas. Bom, muita gente, vou tentando acompanhar aqui, muita gente falou que está tendo dificuldade de fazer a inscrição para a maratona e pode ser que esteja online aqui e até consiga assistir a nossa aula de hoje. Só que nesse momento eu preciso que você foque aqui em mim agora e para que você consiga receber o seu certificado sem nenhum tipo de dificuldade depois, né? Porque nós temos 1.100 e pouco inscritos lá. E aí a gente precisa de fato conferir todo mundo que está aqui, quem acompanhou a maratona. Bom, pode ser que você esteja aqui acompanhando a maratona, você esteja ao vivo agora comigo, esteja acompanhando a aula, vai se enriquecer com muita informação, mas que você não tenha conseguido fazer a sua inscrição. E aí vai ser muito difícil a gente conseguir fazer a emissão do seu certificado. Então, nesse momento, eu peço para que você depois pare quando acabar a nossa aula de hoje, confira e vá lá, tente fazer sua inscrição novamente, se você ainda não tem certeza que a sua inscrição foi confirmada, porque depois aparece
o link para você ser direcionado diretamente pelo Telegram. Monique, apareceu tudo isso pra mim, inclusive já tô no seu Telegram. Seja muito bem-vindo, parabéns! Agora, além de uma aula incrível que eu vou ministrar nesse momento pra você, você também vai poder concorrer ao sorteio da Needle Free Pen rosa, da edição limitada, tá, gente? Que é um rosa bebê incrível, que depois ela vai ser exclusiva da Mar, mas eu ainda separei uma incrível pra sortear pra você no final da nossa maratona, além de um e-book exclusivo. E eu ainda tenho algo a mais. Eu vou nesse momento pedir para que todos vocês peguem esse aviãozinho que tá aí embaixo, bem aqui em algum lugar, esse aviãozinho aqui, olha eu pegando o celular aqui, me vendo, esse aviãozinho que tá aqui, e convidem todo mundo que vocês sabem que atuam com Hyaluron Pen, com estética avançada, com plasma, BB Glow, qualquer procedimento voltado para a área da estética e da área da saúde, são amigo esteticista, fisioterapeuta, biomédico, médico, farmacêutico, que trabalha com harmonização facial, seja de um método ou do outro, com qualquer procedimento, e manda. Porque assim que a gente chegar a 200 telespectadores, seguidores que estejam ao vivo com a gente, eu vou disponibilizar um e-book, tá? Eu vou disponibilizar um e-book para todos vocês que estavam aqui, que vocês falarem comigo, eu vou disparar para vocês sobre a reologia do ácido hialurônico, que muita gente falou, Monique, não consegui baixar, não tive acesso, poxa, você prometeu numa live lá atrás, mas eu não consegui. Hoje, assim que a gente chegar nos 200 seguidores, telespectadores aqui, quando a gente chegar em 200, nossa visualização, o pessoal da nossa equipe, que tem uma parte aqui, outra parte lá em São Paulo, Ribeirão Preto, mas que eles vão estar conosco ainda semana que vem, eles vão disponibilizar esse e-book para vocês. Então, vamos todo mundo junto, pega essa setinha aqui e manda para quem você conhece da área da estética, porque somos 150. Se cada um trouxer um, a gente passa rápido esse número e todo mundo ganha esse e-book incrível. Então vamos fazer assim, e quando a gente alcançar, quem você chamou também vai ganhar. Vou mostrar pra vocês aqui o e-book, mandei lá no grupo, já mandei até pra pessoa que é responsável por atendimento. Olha que e-book incrível, vou chegar mais perto pra vocês verem, ó. Falo sobre as características do ácido hialurônico. O e-book foi desenvolvido por mim, todo editado para o dispositivo sob pressão. Um e-book top, gente. É 2, né? Porque a gente produz conteúdo, material. Mas não é pouca coisa, não. Monique, qualquer um que estiver na live vai ganhar o e-book? Vai. Assim que a gente chegar ao nosso número aí, a gente vai disponibilizar pra vocês. Monique, não chegamos no número hoje, não tem problema. Pode ser que a gente só chegue semana que vem, ou na outra, pode ser que a gente não chegue. Bom, assim que a gente chegar, você vai estar ganhando aí o seu e-book. Bom, eu vou esperar agora a equipe chegar com aquela aguinha, com aquele café. E então a gente vai seguir com a nossa aula, que hoje o tema, vamos ver qual lado que vai ficar melhor. Eu gosto mais do meu lado de lá, né? Mas acho que aqui vai ficar numa posição melhor. Que o nosso tema hoje é Hyaluron Pen, o segredo dos procedimentos faciais. Alguém escreve pra mim, por favor, que aí eu já vou desativar os comentários. Tem que avião pras amigas. Hã? Avião pras amigas. Os avião pras amigas? Pedi pra enviar um avião pras amigas. Estamos quase chegando, tá quase todo mundo ganhando. Pedi, falei que quando chegar no avião todo mundo vai ganhar o e-book. O marketing tá ligando, falando assim, gente, qual que é a posição que eu tô melhor? Aqui, eu não consigo estar atrasado no vídeo, ó. Mas é assim, normal. Eu gostaria daquelas internet que fosse, né, aquelas VaptVupt, vou entrar de novo pra ver. Bom, acho que aqui tá bom. Tô numa boa posição. Então, gente, hoje a gente vai começar a nossa aula. Eu vou então agora desativar os comentários, eu acho que nem dá pra poder colocar então. Do lado do vídeo, peraí. Desse lado é melhor ou do lado de cá? Pra vocês. Do lado dali, né? Vou te colocar o microfone que o Maurício mandou colocar. Bom, gente, então o tema hoje da nossa aula vai ser Hyaluron Pen, o segredo dos procedimentos faciais. Aí você vai falar assim, Monique, por que eu preciso aprender os segredos do procedimento? Você não sabe de nada, eu sei muita coisa. Eu já trabalho com harmonização facial no meu espaço, no meu centro técnico há muito tempo. Se tem uma coisa que eu domino é aí a anatomia facial, a análise facial para sempre fazer a abordagem e a conduta mais correta. Meus resultados são incríveis, que legal. Então você está muito bem-vindo aqui e eu aposto que certamente vai ter mais conteúdo aqui, que alguém mexeu, vai ter mais conteúdo aqui que ainda vai poder te ofertar mais conhecimento, né, gente? Porque conhecimento nunca é demais.
Pessoal que tá falando que o vídeo tá virado de lado, hoje a nossa live tá sendo gravada invertida mesmo, tá? Então a gente tá na horizontal. Então você pega o seu telefone e faz isso aqui, ó. Dá uma viradinha nele, que aí você vai me ver inteirinha aqui, ó. Bem inteirinha aí pra você, tá? Então vira a telinha de lado, você que tá com dificuldade, que assim você vai ter mais facilidade pra conseguir ver, tá? Enquanto não chega aqui o nosso suporte pra poder ver a questão da televisão, eu tive algumas perguntas, e eu vou rapidamente perguntar, o pessoal vai entrando, mas aposto que de alguma forma também vai ser interessante pra você, tá? Saiu aqui a nossa telinha no fundo. Bom, é o seguinte, gente, me fizeram a pergunta hoje assim, Monique, eu posso fazer o preenchimento labial de quanto em quanto tempo, tá? Diferente da toxina botulínica, que a gente está falando de uma proteína oriunda de uma bactéria, né? Então a gente tem um produto biológico que, se ofertado com muita frequência, o nosso organismo vai entender que ele tem que ter uma reação contra essa substância e vai gerar um efeito vacina, porque ele vai criar uma imunidade. Nós não temos isso com o preenchimento com o ácido hialurônico, tá? O ácido hialurônico, eles nos oferta um preenchimento, a gente injeta a substância a fim de trazer volume para aquela região, se for essa a finalidade. E nesse caso, a gente não precisa respeitar o intervalo, como por exemplo, é recomendado que se respeite com relação à toxina botulínica, uma vez que a gente não quer gerar um efeito vacina e ter então aí a indisponibilidade no futuro de poder ter uma ação com esse fármaco que é tão influente aí dentro da harmonização facial, né? Hoje sendo um dos procedimentos mais buscados em todos os consultórios estéticos de todo mundo, tá? O que a gente sempre preconiza dentro da estética avançada é uma abordagem segura. Então, para isso a gente faz o quê? A gente pede que essa lesão, o processo inflamatório, ele esteja completamente cessado para que você então invista com uma nova abordagem, com um novo preenchedor. Inclusive, essa conduta é muito bem aplicada quando a gente faz o retoque. Então, normalmente o retoque ele se dá a 15 dias após a aplicação. No caso da toxina, é porque depois de 15 dias, de 14 dias, eu tenho efetivamente o efeito da toxina. No caso do preenchedor, é que eu já cessei aí parte, né, do meu processo inflamatório, do edema que se dá em função do processo inflamatório, das lesões criadas para a entrega desse fármaco, seja sob pressão, ou seja no método tradicional, com a cânula ou com a agulha. Então, após esse prazo, você pode novamente fazer a aplicação. Como, por exemplo, Monique, o pessoal que está me pedindo aqui, eu não sei se o áudio vai ficar bom. Não, eu pedi pra gente testar. Só um segundinho, gente. Isso. Depois você fica acompanhando o áudio, o pessoal falar se não sair. Só um segundinho, gente. Maurício está online. Tá. Aqui a nossa equipe é muito bem engajada, né? Então o nosso editor acabou de pedir aqui para eu colocar um microfone. Estou efetivamente colocando o microfone para ver se meu áudio melhora para vocês. Então vocês digam se o áudio tá bom para vocês, estão me escutando melhor agora. Eu deixei. Hã? Deixa eu. Eita. Tem que ver se tá. Eu não desativei os comentários, ainda tem que ver isso. Vamos. Que eu vou pedir. Que eu ainda nem vi que os comentários não foram desativados. Bom, vamos voltar a falar isso para efetivamente a gente iniciar então a nossa aula. Agora foi. Vamos esperando aqui. Tá ótimo? Mas eles não tiraram. Enfim, então respondendo a pergunta que perguntaram referente ao preenchimento labial, não existe um tempo determinado. O ideal é que já não tenha mais um processo inflamatório, a gente já tem recuperação daquele tecido, e aí você pode investir novamente em aplicação. Inclusive, é a conduta mais apropriada e mais segura quando o teu paciente deseja, de fato, volume. Quando eu falo volume em grande quantidade, onde ele precisa apresentar bem, né, uma quantidade significativa de ácido hialurônico, em que a gente sabe, dentro da harmonização facial, tratando-se do dispositivo sob pressão, é muito importante que respeite quantidade moderada em uma sessão, para que não tenha um processo inflamatório junto com o volume do material muito grande, e aí a gente tenha maiores riscos de uma obstrução vascular, né? Então, por isso que a gente indica aí 1 ml por ponto de aplicação. Claro, dependendo da abordagem clínica e da derme desse labial, a gente consegue respeitar um intervalo um pouco maior. Falta 5 pessoas para que vocês consigam então, e para que a gente consiga entrar então, tá? Bom, gente, o áudio tá aqui. Se o áudio fica bom,
Ficou bom sem eco, agora ficou perfeito. Bom, o Maurício da Fábrica de Audiência, ele é responsável pela gravação dos nossos cursos. O cara é um mito aí, é maravilhoso. Tá aqui, foi ele que tá assistindo a live, ele falou, bota lá o microfone nela, né? Porque quando a pessoa é bom, trabalha direitinho, bonitinho, tá lá, né, gente? Foi lá e falou, bota aí o põe pra galera ouvir bem. Batemos 200 e-book liberado pra todos vocês, então eu vou passar a madrugada fazendo um e-book novo pra nossa próxima live, né? Porque a gente vai fazer isso. Todo mundo hoje ganhou o e-book sobre as características do ácido hialurônico, então eu vou criar um novo e-book para consulta de vocês e para estudo de vocês que vocês merecem. Não? Então vamos lá, agora a gente vai seguir, voltando a falar sobre essa questão, não tem um limite de quantidade de ácido hialurônico. Tem um paciente hoje que possui 3 ml no lábio, tem paciente que possui 2 ml no lábio, né? Não existe uma quantidade, um limite específico, tá, gente, com relação a isso. Então, a gente só respeita mesmo para fazer abordagens mais seguras. Por exemplo, dentro da harmonização tradicional, com a cânula, a gente acaba tendo uma abordagem mais segura muitas das vezes, né? A gente consegue ver exatamente onde a gente está colocando, estudando bem aquela derme labial. É muito simples a gente fazer, por exemplo, 2 ml de preenchimento em uma única sessão, tá? Mas, por exemplo, o paciente não tem nada, ou o paciente quer um lábio bem expressivo, quer um lábio bem volumoso, então nesse caso a gente pode fazer indicação de 3 ml, não tem problema nenhum, tá? A gente precisa respeitar as características naquela face e ver se isso vai ser apropriado para o seu paciente, que muitas das vezes ele quer independente da tua indicação, tá? Então é isso. Agora a gente efetivamente vai começar, eu vou sair da frente da tela, tá? Lembrando que a tela é mesmo só para servir a gente de referência e hoje o assunto vai ser sobre harmonização facial. Rani, você vai passando pro lado para mim. Uma coisa muito importante e fundamental no que diz respeito ao trato com Hyaluron Pen ou com qualquer outra conduta é o meio que a gente vai fazer a entrega. O que a gente vai trabalhar? Bom, se é no meu consultório, por exemplo, eu vou fazer uma blefaroplastia sem cirurgia, eu tenho que ter um dispositivo que vai me proporcionar isso, ou seja, um eletrocautério para quem trabalha, um jato de plasma, então daí a importância de ser um dispositivo seguro. No caso da Hyaluron Pen, a gente precisa, então, eleger um bom dispositivo, tá? Então, sim, o dispositivo que nós vamos atuar dentro da harmonização sem agulha é peça fundamental no que diz respeito à entrega do nosso fármaco. Por que eu falo isso? Hoje nós temos, só com a Needle Free Pen, nós temos mais de 20 modelos registrados junto à Anvisa. Algumas empresas vão focar em um tipo de dispositivo, em outro tipo de dispositivos, mas é fundamental que você entenda e consiga trabalhar com todos os dispositivos. Aqui eu coloquei como exemplo um dispositivo que carrega a seringa de 0,3, que corresponde a 30 unidades, mas o dispositivo que também utiliza a seringa de 0,5, que quer dizer que se é meio ml ou 50 unidades, são dispositivos que vão nos atender bem. A gente precisa ver a pressão desse dispositivo, se ele consegue fazer a entrega apropriada, tá? Se o dispositivo é um dispositivo fácil para seu manuseio, se você consegue fazer, se você tem um bom domínio desse dispositivo, se você consegue fazer uma boa calibragem dele o mais rápido possível, se você consegue com facilidade pressurizar e entregar o fármaco. E por que eu falo isso? Rani, você pode ficar acompanhando as mensagens, por favor? Porque muitas das vezes, quando a gente vai fazer uma abordagem clínica que a gente precisa de 50 disparos numa sessão, 60 disparos numa sessão, de fato é muita correria que a gente tem, né? Então a gente tem um tempo. Então se você tem muita dificuldade de trabalhar, Monique, eu não consigo pressurizar no teu modelo, que é o modelo europeu, eu prefiro de alavanca. Então vá para o de alavanca, porque você tem que ver que tempo é dinheiro, isso vai otimizar os seus atendimentos. Ah, Monique, eu prefiro trabalhar com dispositivo de 2 pressões. Entretanto, eu não consigo utilizar o da Cosmo Beauty porque ele determina a tua pressão, o teu plano de aplicação de acordo com a angulação. E eu tenho muita dificuldade em pressurizar 45 ou 90. Então, isso para mim é muito ruim. Então, aí você escolhe o modelo europeu, que você vai pressurizar rosqueando. Então, você vai ter um pouco mais de facilidade com relação a isso. Eu não tô conseguindo acompanhar os comentários, aí por isso que eu tô falando. Não sei se ali ficaria mais fácil para acompanhar, tá? Tô tentando ler aqui para vocês. Enfim, então, o dispositivo que nós vamos ter, ele é um dispositivo de fato essencial. Preciso que você acompanhe para mim. Você fica acompanhando, por favor? Aqui. É essencial que você, de fato, tenha Gente, espera aí só um segundo. Não fixou já aqui, é porque já tá fixado. Não tem problema não, tá bom aqui. Esse aqui tá bom, tá excelente. Gente, os comentários estão... Não, mas como tá de lado? Os comentários estão atrapalhando vocês ou vocês conseguem seguir bem?
Tá. O Thiago vai desativar agora, então. Oi? Gente, Thiago, o rei da tecnologia, não sabe desativar os comentários do Instagram. Então eu vou fazer isso no lugar dele. Peraí, que a câmera tá virada hoje. Porque hoje é aqui, ó. Desativar comentários. Porque hoje a câmera tá virada, que ele disse que a resolução da câmera é melhor. Enfim. Então já entendemos que a escolha do dispositivo ela é fundamental em nossas abordagens, o que vai determinar aí a nossa conduta clínica, porque praticidade vai levar a gente a terminar um procedimento com mais tranquilidade. E tem procedimento que eu vou utilizar 10 disparos e tem procedimentos que eu vou utilizar 100 disparos. Como assim, Monique? Pois é. Então, cada procedimento vai determinar aí a quantidade de fármaco, a quantidade de disparos, o processo inflamatório que eu vou criar. Né? Se é um paciente com cicatrizes, se não é um paciente com cicatrizes, eu vou fazer aplicação de toxina botulínica. Não, eu não vou fazer aplicação de toxina botulínica, eu vou tratar melasma, eu vou tratar uma hipercromia direcionada. Então, cada característica da minha disfunção vai determinar, então, como eu vou atuar. E por isso, eu preciso estar bem conectada com o meu dispositivo, tá? Então, isso, de fato, é muito importante. Bom, outra coisa muito importante é análise facial. Gente, a partir daqui, isso é o mais importante quando a gente fala de sucesso na harmonização facial, independente da abordagem da harmonização facial. E por que eu tô falando isso? Porque muitas das vezes, quando você não tem essa expertise, essa experiência para um bom diagnóstico do teu paciente, quando chega em consultório, você acaba elegendo uma conduta inapropriada. Então, você não tem os resultados satisfatórios, o que de fato o teu paciente almeja. E por mais que vocês achem, é muito simples fazer uma harmonização, ali, uma análise facial, meu paciente tá com problema com acne, vou tratar acne, né? Vou entrar lá com peeling químico, né? Vou fazer um controle das lesões, para cicatrizes vou gerar um processo inflamatório, uma indução percutânea de colágeno. Não, é muito simples, mas não é bem isso, não é tão simples assim. Você precisa entender que a face é dividida por terços e cada terço tem uma proporção adequada para pensar numa harmonização global. Porque às vezes o teu paciente chega no teu consultório e faz assim, isso acontece muito. Chega no seu consultório e fala assim, doutor, eu preciso melhorar, mas eu não sei o que fazer. Quando o paciente tem alta atividade muscular e já está vincando, já tem quebras dérmicas, linhas de expressões mais expressivas, tanto dinâmica quanto estáticas, né? E aí surge o pé de galinha, as rugas de acordeão, quando ele tem perda volumétrica, né? Quando ele não tem um bom contorno de face, quando ele tem a gordura da região submentoniana acentuada, acarretando também numa flacidez importante por conta da flacidez das estruturas dos terços, né? Que aí essa parte toda do terço inferior vai herdando essa tose dos terços superiores. É simples, mas nem sempre a gente vai saber com facilidade seja isso. Às vezes o paciente chega no consultório, o paciente não tem projeção nenhuma, o paciente não tem mento nenhum. E ele não entende que é aquilo que não deixa o rosto dele se manter jovem. E aí a gente precisa o quê? Entender para poder explicar para ele qual conduta clínica a gente vai ter. E muitas das vezes, essa falta de conhecimento leva a um insucesso do resultado final. Por isso, da importância de você ter uma boa visão quanto à análise facial e entender bem sobre essas características, essas são coisíssimas básicas, tá? Atividade muscular influencia no envelhecimento, sim, tá? Porque vai quebrar derme, vai fazer as demonstrações aí das marcas estáticas. É muito simples você entender o que é uma pele saudável. Você pega um bebê, você vai ver a textura da pele, uma pele rígida, uma pele que você não consegue puxar, porque ela tem todo o seu volume no lugar, os seus coxins de gordura, os seus ligamentos estão todos muito bem reposicionados, e aí você não tem essa flacidez que a gente consegue ver numa paciente um pouco mais madura. Eu já consigo puxar com dificuldade aqui, há 1 ano e meio eu já não conseguia fazer, a minha pele já estava bem flácida, né? Agora eu voltei a me cuidar, então voltei a fazer ultrassom microfocado para um estímulo de colágeno no banco. Fiz também um Sculptra, vou fazer um outro ao vivo com vocês. Tenho feito hidratação, faço muito skin booster na minha pele, então tenho percebido uma melhora na textura, no condicionamento da minha pele, né? Vou entrar com a hidroxopatita em 6. Algumas abordagens que eu acho que vai melhorar para uma pele de uma paciente com quase 35 anos. Tem paciente que vai ter uma outra disfunção. Então é muito importante você dominar a análise facial para que você consiga. Depois eu preciso criar um protocolo e eleger as melhores condutas. E muitas das vezes é uma pergunta que eu tenho sempre com muitos alunos que estão iniciando dentro da harmonização facial sem agulha. Por onde eu começo? E como eu começo? E aí eu sempre uso um exemplo assim, Monique, qual é o intervalo entre as sessões? Qual é o intervalo que eu vou ter entre as sessões e por onde eu vou começar? Primeiro, o que o seu paciente, quando você olha para o seu paciente, você vê? A primeira coisa que eu olho na clínica é
A hidratação da pele do meu paciente. Gente, 99% dos pacientes entram em consultório com a pele altamente desidratada. Ou seja, perfeito. Qual conduta clínica eu realizo aí para uma pele desidratada? Uma biorrevitalização, que é a injeção de ácido hialurônico puro, seja com a pressurizada, no caso, que é o nosso assunto de hoje. Então a gente entra com uma biorrevitalização. Com o Skin Booster, a gente pode pegar uma combinação de diversos tipos de mescla e investir ali, né, para poder devolver a hidratação dessa pele e ainda estimular colágeno nessa pele. Então eu entendi que essa pele está desidratada, e quando eu pego uma pele desidratada, qualquer coisa que eu invista nela, que eu jogue, que eu injete, o que vai acontecer? Eu vou ter ali uma melhora num geral, numa textura no geral. Eu vou ter não só na qualidade de pele, como na pigmentação da pele também, porque a pele vai começar a produzir mais colágeno e naturalmente eu vou ter uma melhora geral. Mas aí eu preciso analisar outros fatores. Bom, como é que tá a ptose dessa face? Porque muitas das vezes o paciente chega no consultório querendo preencher sulco naso. Outra coisa, um assunto muito importante. Qual é o sucesso do preenchimento de sulco naso labial, tá? Que é o famoso bigode chinês. Qual é o sucesso dessa abordagem com o Hyaluron Pen? Quando o teu paciente tem ali uma depressão leve ou então uma ruga estática, quando eu tenho a quebra da derme. Quando que isso acontece? Muitas das vezes em pacientes jovens, tá? Que às vezes tem muita atividade muscular e acaba quebrando a dermezinha aqui. Quem não conhece, quem não tem um amigo assim? Cara, quando a gente pensa nesse tipo de quebra dérmica, na marcação do sulco naso com quebra dérmica, com lesão na pele, você pensa em Hyaluron Pen, você pensa que você tem algo perfeito. Porque eu tenho dois procedimentos quando eu entro aí. Um com preenchimento, né? Eu boto ali de fato o ácido hialurônico para poder corrigir a depressão dessa face. E o outro ali é uma lesão mecânica. Eu crio uma lesão naquela região que eu vou criando um pontinho do lado do outro, que é assim que eu passo nos meus cursos, que eu ensino para os meus alunos. Então eu crio vários tipos de lesões para entrega desse fármaco. Quando eu crio essa lesão, naturalmente eu inicio um processo de recuperação tecidual, que eu vou ter ali uma regeneração, uma entrega de um novo tecido. Quanto mais lesão eu crio numa abordagem clínica, melhor o meu resultado. Então, toda vez que você pensar em sulco naso, pensando em tratamento de pacientes com Hyaluron Pen, se o paciente tiver uma quebra dérmica, você tem um resultado interessante, muito mais do que um paciente que tem uma depressão mais importante, um sulco mais marcado. Normalmente, quando o paciente tem um sulco mais marcado, você precisa analisar se ele tem perda volumétrica, né, já perdeu o volume nessa região, e ele herda ptose total de face. Muitas das vezes você quer, de forma muito ansiosa, já preencher essa região, mas o paciente precisa de pontos de sustentação. Aí você vem pra mim, olha, Monique, mas eu já te ouvi várias vezes falar em live que a gente não pode criar pontos de sustentação com Hyaluron Pen, porque normalmente essas condutas são para aplicação de material em nível subcutâneo ou até mesmo a nível de periósteo, e a gente sabe que a Hyaluron Pen não vai conseguir fazer essa entrega. Mas nem sempre criar um ponto de sustentação na face eu preciso do MD Coat, ou vou fazer com material. Existem outras condutas que são possíveis. O que você tem aí no consultório? Bom, deixa eu ver o que eu tenho no consultório aqui, Monique. Bom, Monique, eu só trabalho com Hyaluron Pen. Então você vai usar esse teu recurso. É a Hyaluron Pen? É. Você vai começar por onde? Hidratando a pele. Porque quando você hidrata, você vai fazendo um lifting natural. Então você vai fazendo uma sequência de aplicação, por exemplo, de Skin Booster. O que vai determinar o intervalo do Skin Booster? Vai ser a indicação laboratorial ou a lesão que se cria no paciente. A gente vai falar isso já, seguindo com a nossa live. Bom, aí com isso você já vai melhorar o recondicionamento dessa região. Hoje, dentro do mundo da cosmética, ou até mesmo nos laboratórios, nós temos substâncias que promovem o efeito volumizador, tá? Não são preenchedores, eles são bioestimuladores naturais, né? Que são uma combinação medicamentosa de diversos ativos, onde eles vão fazer a bioestimulação de colágeno naquela região, e a longo prazo a gente vai ter um volume, naturalmente a gente vai promover um lifting natural. Não necessariamente que se vai injetar volume para que ele ancore esse tecido, até porque vamos ser realistas, pra gente ancorar tecido a gente precisa de muito volume e a nível muito profundo, e isso a gente não faz com o Hyaluron Pen. Você soube diferenciar o que você pode e o que você não pode fazer, é sucesso total. Então, muitas das vezes, antes de você chegar com um preenchedor, que você vai utilizar 2, 3 ml, porque o suco é muito profundo, para conseguir suavizar, e ainda assim não vai ter um resultado tão satisfatório vindo do seu paciente, você começa a tratar essa pele, reposicionar todas as estruturas, e no final, como a cereja do bolo, você entra, você vai obter muito mais êxito. Mas o segredinho aqui que eu falei pra vocês, dentre essas duas depressões que são mais evidentes dentro da OFF, que a gente mais acompanha em consultório, são as depressões mesmo que a gente tem uma profundidade maior desse suco, né, da natureza desse suco, e também os que trazem aí uma fininha depressão, mas tem uma quebra dérmica, quando a gente já tem a lesão do tecido. Então, quando a gente tem a lesão do tecido, aquela quebra dérmicazinha, aquela derme já rompida, aquela marcação estática, a gente tem
mais resultado no que diz respeito ao Hyaluron Pen. Que tipo de material você vai utilizar? Antigamente a gente utilizava muito um material para tudo, e ele era nosso coringa dentro do consultório. Inclusive hoje eu tenho, tá? Eu uso um tipo de material da Restylane, que é o que eu uso para fazer preenchimento de olheira a nível de periósteo com a cânula, tá, gente? Não é com a Hyaluron Pen. Mas eu uso ele para sulco, uso ele para lábios mais flácidos. Então a gente sempre tem. Mas, no geral, você precisa pensar que com a Hyaluron Pen você tem limitação. E se você tem limitação, você tem que trabalhar sempre com ácido hialurônico de média reticulação, tá? Na realidade, Monique, o meu material pode ter um bom G-Prime. Um G-Prime importante ser de média reticulação? Pode. A gente já tem empresas que têm essa tecnologia, tá, gente? Então, você consegue ter um gel aí relativamente firme, com bom G-Prime, com um bom assentamento desse produto quanto injetável, que ele consegue passar bem pela caneta. Quando o material tem altíssima reticulação e a tecnologia dele deixa esse material muito rígido, muito pesado, você tem dificuldade de passá-lo na caneta, e se conseguir, você acaba deformando muito esse material. Quando você deforma o material, você perde as características reológicas dele e ele deixa de cumprir a sua função, que seria o preenchimento na região, preencher a região. Monique, fica com dúvida sobre essas características reológicas. Fica tranquilo. Depois, hoje nós estamos agora 227, você acabou, você já ganhou um e-book sobre as características reológicas desse material, e aí você vai entender um pouquinho mais. E então, a partir daí, eu não tenho dúvidas que você vai saber eleger o melhor material para ti, para tuas condutas clínicas e para os teus atendimentos. Lembrando sempre de respeitar. Se o teu material tem um G-Prime muito baixo, é um material também com baixíssima reticulação, naturalmente ele pode ter uma durabilidade menor, tá? Ele tem mais facilidade de passar na caneta, mas pode ter uma durabilidade menor ou não, né? Tudo vai depender de como é feita essa entrega. E até mesmo porque se o material tem um G-Prime alto, então tem até um peso muito alto, tem uma reticulação muito alta, tem um material muito denso, a gente acaba deformando muito ele, então ele vai se equiparar a nível de resultado, ok? Então, quando a gente entende isso, a gente consegue criar e eleger um bom material, uma boa conduta clínica dentro do nosso consultório. Começar com biorrevitalização é uma boa coisa, depois partir para o Skin Booster. Monique, meu paciente tem a pele muito manchada, pensa em entrar com o Skin Booster efeito clareador. Nós temos Skin Booster efeito preenchedor. Temos desde a linha de cosmético, as linhas já produzem materiais com esse fim, tá? Que além de hidratar, devolver a hidratação, vão estimular colágeno, a gente também consegue ter um efeito clareador na pele desse paciente. E normalmente, gente, 90% dos pacientes precisam de alguma forma melhorar a condição da textura da pele. E pele clara. Quando eu falo pele clara, eu não estou falando de fototipo, por favor, tá? Eu falo pele sem mancha. Quando a gente fala de pele sem mancha, a gente fala em pele saudável, independente do seu paciente ser um paciente com fototipo alto, tá? Ser um paciente negro, ok? Então, quando ele tem uma pele sem mancha, é considerado, dentro da harmonização facial, como um paciente com uma pele saudável. Claro que para ter esse título como nome, ele precisa aí trazer com ele outras questões, né? Que vão favorecer o volume facial, o contorno da face, enfim. Lembrando que cada paciente tem a sua característica individual, então você não é obrigada a ter o mesmo perfil para todos os pacientes. O que eu preconizo é sempre tratar e depois preencher. Primeiro que preenchedor é caro, então a gente economiza aqui quando a gente trata a pele e entra com menos material preenchedor depois, tá? E o tratamento ele sempre vai ser mais barato, ok? E segundo, gente, por mais que nós já temos artigos que nos atestem que o preenchimento com ácido hialurônico também estimula colágeno, ele não se compara com bioestimuladores. Então, o Skin Booster vai estimular muito mais colágeno do que um preenchedor, tá? Então, como a gente sabe disso, a gente sempre vai escolher a conduta clínica de tratamento e, no final, entrar com preenchimento. A não ser que o teu paciente exija que o preenchimento venha antes, tá? Aí o paciente chegou no teu consultório com a pele altamente desidratada, várias quebras dérmicas, é um paciente com perfil de conduta home care super inapropriada, um paciente que não se cuida, que não usa protetor solar. É muito importante que você explique para ele que o tempo de durabilidade do preenchedor dele vai ser reduzido comparando-se a um paciente com uma pele tratada, tá? Porque quando injetado lá, naturalmente as células vizinhas do local injetado vão entender que ali teve hidratação, que elas não estão tendo, e elas vão sugar toda aquela hidratação. Então, o tecido adjacente ele vai comprometer a região tratada. No caso, por exemplo, um preenchimento labial. O paciente tem uma pele super desidratada, uma pele bem quebrada, uma pele altamente marcada, uma pele que precisa de tratamento, não usa protetor solar, favorece os radicais livres, tem péssimos hábitos, fumantes, enfim. São diversos fatores que vão determinar o envelhecimento acelerado ou não desse paciente. Nesse caso, quando o paciente não tem esses cuidados, ele pode entrar com um preenchedor perfeito, não tem problema nenhum. Se é isso que ele quer na conduta clínica dele, ele preferiu acelerar o processo aí dos contornos faciais. Mas é muito importante que você avise para esse paciente que o tempo dele vai ser reduzido
comparando-se a um paciente com uma pele mais saudável, em função desses fatores que eu falei. Primeiro que tudo isso vai continuar existindo, os radicais livres, a falta do protetor vai influenciar, enfim, a falta de hidratação, né, o próprio cigarro, movimentações musculares, tá, gente? Ó, são muitos músculos responsáveis por esse movimento. E isso também influencia na degradação acelerada desse material, além da desidratação. O tecido adjacente vai ver ali, opa, bomba de água, as células vão se comunicar, vão falar, gente, corre que ali chegou um baldinho de água, vamos tomar um suquinho agora, todo mundo vai se refrescar. E ó, suga todo esse material e aí a gente tem uma ação reduzida. Isso serve para as outras regiões onde as aplicações são dérmicas, tá? Então, quando você entrega o material num plano mais superficial, a gente tem aí esse resultado reduzido em função disso. Mas tá bom, Monique, já que eu trabalho só com o dispositivo sob pressão, quais são as abordagens reais que esse dispositivo consegue me entregar? Bom, a gente consegue aí hidratação, recuperação dérmica, tratamento de hipercromias. Quando eu falo de hipercromias, eu falo manchas no geral, tá? Melhorar mesmo a qualidade dessa pele e as manchas dessa pele. É um tratamento para oleosidade, e nós temos várias condutas com a Hyaluron Pen possíveis para essa disfunção aí, muitas das vezes em pacientes de vários tipos, vários níveis de idade, muitos não determinantes mesmo só com questões hormonais, enfim. Inclusive a gente consegue trabalhar a oleosidade com a toxina botulínica, a melhora dos contornos faciais. Aí vocês vão falar lá, aposto que alguém deve ter falado assim, não foi você que disse que não é possível a gente fazer as abordagens onde a gente precisa de material que se assemelhe ao osso, né? E é claro, certamente se você me acompanha há um tempo, você já me viu falar que o preenchimento com ácido hialurônico não é possível chegar a nível de periósteo com a Hyaluron Pen, até porque para abordagens dessa conduta, por exemplo, de contorno de mandíbula, projeção de mento, né? MD Code a nível de periósteo, que é o que a gente precisa, a gente precisaria obrigatoriamente entregar esse fármaco, que é um plano mais profundo, e muitas das vezes esse fármaco ele tem uma densidade mais importante, né? Porque ele tem que imitar o nosso osso, então ele tem que ser um material bem pesado. E aí a gente não consegue entregar com tanta satisfação com a Hyaluron Pen. Então aí você vai falar, Monique, então por que eu posso melhorar os contornos faciais? Bom, o meu contorno facial não vai depender só de eu chegar com ácido e marcar. Quando eu faço região subbentoniana, tanto de gordura, de adipócito dessa região, por exemplo, como flacidez, eu melhoro o meu contorno facial. Inclusive, dentro da OF, né, da harmonização facial, já existe muito tempo o termo emagrecimento facial, e ele quer dizer justamente isso, o emagrecimento dessa região. Porque a bichectomia dentro da harmonização facial, ela é recente, tá? Ela veio de pouquíssimos anos pra cá. Agora, quando a gente fala de região, do trato da região submentoniana, que é a famosa papada, o trato dessa região impacta diretamente no contorno da face. No mais, existem aí também empregar algumas substâncias para tratar algumas regiões que você quer colocar em evidência. E aí nós temos alguns volumizadores, temos materiais também de laboratórios de manipulação, por causa dos profissionais estetas aí que trabalham com segurança, que é quando você injeta substância naquela região, melhora o espessamento dérmico daquela região e naturalmente você melhora o contorno facial. Não necessariamente para você melhorar o contorno facial, você precisa estar falando que você vai fazer isso com preenchedor. É claro que é muito mais rápido, dependendo da abordagem, mas muitas das vezes a gente precisa das outras abordagens clínicas. Eu, por exemplo, não faço uma lipo de papada no consultório com agulha, sempre com Hyaluron Pen. Bom, a suavização das rugas, naturalmente, pode ser uma coleção de técnicas utilizadas. Suavização de sucos profundos, como o suco nasolabial. Aqui entrou uma palavra no final, mas é o suco nasolabial, que é o famoso bigode chinês. Melhora do contorno e volume labial. E isso, quando eu falo, é preenchimento labial. A gente pode tanto melhorar o volume dessa derme, entregar ali um volume, e para quem tem técnicas específicas, a gente consegue aí, destacar e até mesmo gerar, dependendo da morfologia labial, o contorno desse lábio, tá, gente? Existem algumas limitações? Existem abordagens que a gente ainda não consegue fazer com a caneta e que talvez, possivelmente, a gente nunca consiga, porque a gente precisa de uma entrega de material mais pesado, num formato mais superficial, uma entrega mais íntegra, sim. Mas hoje existe muito avanço desde que a harmonização chegou no Brasil, desde que eu tive a oportunidade de trazer o preenchimento labial sem agulha para o Brasil no ano passado, né? Julho, se eu não me engano, junho que eu formei minha primeira turma, até hoje a gente já teve muita coisa, então a gente atualizou muita coisa, naturalmente. Então a gente já consegue muitas abordagens clínicas, inclusive uma delas é o preenchimento. E a atuação de toxina botulínica, tá? Toxina botulínica do tipo A mesmo, tá, gente? Tô falando do próprio Botox, como vocês conhecem, mesmo sabendo que o Botox é uma marca, mas aqui a gente fala de toxina botulínica e agentes semelhantes para rugas e também o tratamento de rosácea.
Então, são essas condutas clínicas que nós conseguimos hoje dentro da harmonização facial. Perfeito, Monique. Como que eu vou determinar o tempo e intervalo? Como é que a gente vai determinar e definir o tempo médio de tratamento e intervalo entre as sessões? Bom, o que você vai fazer? Bom, chegou meu paciente com pele super desidratada, uma paciente com muita quebra dérmica, uma paciente com uma pitose de face importante, né? Ela precisa entrar com algumas abordagens clínicas. Ai, Monique, tô pensando nessa paciente, tem uma pitose aqui de pálpebra, já vou entrar com plasma. Mas ela está altamente desidratada. Será que é interessante você entrar com plasma? Não. Por quê? Porque o plasma ele vai gerar um processo inflamatório bem importante e durante esse processo de recuperação tecidual, quanto melhor tiver essa pele, mais íntegra eu tiver com o tecido adjacente, que vai ser o tecido que eu não vou causar a lesão, melhor. Porque aí eu vou ter menos chances aí de uma hiperpigmentação. Então não sei se você tem curso de plasma. Se você tem, se você já trabalha, essa é uma informação muito importante. Eu nunca trato um paciente que está chegando dentro do consultório com a pele altamente desidratada, machucada, ferida, muitas quebras dérmicas, e o paciente já quer entrar com essa conduta. Eu sempre tento fazê-lo ir para uma outra via, melhorar a qualidade da pele, o espessamento da pele. Então, por exemplo, para tratar um plasma NID. Outra coisa, quando a gente fala, é o peeling. O peeling também desidrata, então eu sempre penso em hidratação. Então, quando você pensar em Hyaluron Peeling, vai ser um coringa dentro do teu consultório hoje. Aí você vai começar com uma biorrevitalização. Aí vem aquela pergunta, tá, Monique, mas e o intervalo? Bom, a biorrevitalização, a gente está falando de ácido hialurônico puro. E aí eu preciso que você foque em mim agora, e a gente vai entrar numa linha bem tênue com relação a um pensamento, tá? Tudo que é relacionado a processo inflamatório, eu sempre sou muito cautelosa quanto a isso, né? Sempre. Então vamos lá. O pensamento bom, se eu entreguei o fármaco, o ácido hialurônico puro, quantas substâncias eu tenho aí? Eu tenho o ácido hialurônico puro, então eu tenho uma. Então nesse momento o meu organismo ele tem uma única substância, sem crosslink, sem reticulação nenhuma, para absorver, né? Então ali para conseguir que eu consiga realizar uma outra sessão. Quanto tempo de absorção? Bom, as moléculas elas estão livres, né? Você não tem um crosslink, não tem união entre elas, elas estão livres. Rapidamente elas vão ser absorvidas e degradadas. Com isso, se eu sei que eu vou ter ela ali degradada em 2 dias por conta da sua alta solubilidade, né? E da sua ausência de crosslink, eu poderia, por exemplo, entrar com uma outra sessão em 3 dias, né? Bom, se eu for pensar pelo raciocínio lógico, não haveria problema em. Entretanto, eu preciso analisar o processo inflamatório criado para entregar o produto, que é o ácido hialurônico puro, sem reticulação. Seja ele líquido ou seja ele gel, tá, gente? Ambos, quando não tem crosslink, eles vão facilmente ser absorvidos pela ausência das ligações cruzadas entre essas moléculas. Então, eu poderia. Só que o processo inflamatório? Não, o processo inflamatório ainda existe, Monique. Meu paciente está marcado, existem lesões nesse paciente. Então, você precisa respeitar o fator processo inflamatório. Ah, Monique, meu paciente recupera bem o tecido dele em 7 dias, ele tá lindo e leso, bonitinho para a próxima sessão. Perfeito. Então, qual que é o seu intervalo? 7 dias, matamos a charada. Tá, Monique, Skin Booster. Porque Skin Booster, todo mundo fala que o intervalo é isso, é isso. Bom, primeiro que hoje nós temos uma gama, sabe, uma variedade absurda de Skin Booster no mercado. Skin Booster, intensificadores de pele. Qual que você vai eleger? Ah, Monique, eu vou utilizar o Skin Booster da Galderma, que foi ele que criou o nome e tal, top de linha, enfim. Aí eu tô falando de um ácido com baixa reticulação. Então eu já tenho o quê? Material reticulado, eu preciso de um tempo maior para poder fazer a absorção desse material, ok? Então eu preciso pelo menos no mínimo de um espaço de 30 dias. E que eu nem recomendo, porque esse material é um material que tem uma durabilidade um pouco maior, mas poderia sim. Então eu preciso respeitar um intervalo maior. A Monique, eu entrei em contato com a PHD, que é o laboratório de manipulação, e eles têm um Skin Booster, ela é efeito preenchedor, que é top de linha, que traz bons contornos, traz até uma volumetria. Aí eu tava assistindo aquele profissional da OFF, que é dentista, ele falou que injetou 40 ml desse produto numa paciente. Gente, coisa pra dedéu. Qual que é o meu intervalo? Bom, primeira coisa que você vai fazer é olhar a informação do fármaco. Cara, eu tenho inúmeros ativos dentro desse fármaco, então meu organismo já tem um tempo maior para poder fazer a absorção, né, para registrar toda essa informação. No mais, outra coisa, que é a segunda coisa mais importante dentro do intervalo entre as sessões. O que é? É a indicação laboratorial. Quanto tempo que o laboratório indica para o efeito preenchedor? 30 dias. Então, qual que é o intervalo? 30 dias, porque em 7 dias, 10 dias, você vai ter recuperado aquele tecido. Então, se você recuperou esse tecido em esse prazo de 10 dias, você poderia vir com outra sessão, mas não com esse material, porque esse material,
o laboratório indicou por mais tempo. Por quê? Porque a absorção dele é mais lenta e o laboratório estudou para te falar sobre isso. Aí vamos falar sobre outro. Vamos hidratar para manter o ácido hialurônico que está aqui por mais tempo. Bom, então eu já entendi. Mas, Monique, eu tenho um Skin Booster aqui que eu comprei da Victalab, comprei da Octa, que ele me dá uma indicação aqui na lâmina dele, por exemplo, de intervalo de 7 dias entre as sessões. Inclusive, tem um e-book teu que faz a indicação de um intervalo desse de 7 dias. Bom, vamos lá. Quando você pega no e-book meu, o material que é de laboratório de manipulação com um intervalo de 7 dias entre as sessões, é porque eu te repassei uma informação do laboratório, né? Informação laboratorial. Então você já entendeu que existe essa substância que vem carregando outras substâncias e que o intervalo médio entre as sessões são 7 dias. Ok. Monique, mas o meu paciente demora aí uns 5, 6 dias para se recuperar, 7 dias às vezes ainda tá marcadinho. Bom, aí você não vai respeitar somente a indicação laboratorial, você vai respeitar a condição de recuperação tecidual individual do seu paciente. Mas normalmente depois de 10 dias tá todo mundo bem recuperado, então você poderia então colocar aí 10 dias. Monique, eu tenho uma paciente que eu faço ela, em 2 dias ela não tem mais nada. Essa você poderia fazer em 7 dias, ok? Inclusive a gente faz esse tipo de abordagem. Tem paciente que a gente indica a cada 7, a cada 10, a cada 15. Tudo vai depender da recuperação tecidual desse paciente. Aí você já consegue determinar qual o tempo que você vai demorar no protocolo total que você for criar para esse paciente. Monique, meu paciente tem cicatrizes de acne. Eu pensei em usar aquele protocolo do curso lá que se gravou, quase a aula final, sobre a aplicação do fármaco e a indução percutânea de colágeno na mesma sessão. Aí você não vai respeitar nem o intervalo da lesão de Hyaluron Pen e nem o intervalo indicado pelo fabricante, que são 15 dias. Você vai respeitar o quê? A lesão criada pelo microagulhamento. E quando a gente tem lesões muito importantes, que a gente precisa de um tempo de recuperação muito maior, que naturalmente... Honey, please! Honey, please! Que naturalmente são 28 dias. Aí nesse caso, televisão. Aí nesse caso, com esse tempo, eu preciso respeitar esse tempo de recuperação total tecidual. Então o intervalo entre as minhas sessões serão de 30 dias. Por isso que a gente fica difícil a gente engessar um tempo determinado, porque eu não sei qual abordagem que você vai ter. Às vezes ela vai acompanhar outra tecnologia ou outro procedimento. Uma dica é, Monique, vou fazer plasma no paciente para cicatrizes de acne semana que vem. Ok. Manda ele vir antes, pelo menos aí uns 7 dias antes. Se a recuperação tecidual dele é mais lenta, 10 dias para você fazer uma hidratação, o Skin Booster. Quanto mais hidratada tiver essa pele, mais íntegra tiver, melhor ela vai se recuperar dessas lesões e menores serão as chances aí de ter uma hipercromia pós-inflamatória, que são manchas oriundas do processo inflamatório criado pelo plasma. Monique, então eu tô com uma paciente altamente desidratada, uma senhora fototipo baixo, pouco índice de lesões pós-inflamatória, uma paciente fumante, então eu vou começar com a biorrevitalização excelente, ácido puro. Olha, a pele parece que suga o ácido hialurônico puro com uma facilidade que às vezes na mesma sessão, pós-procedimento imediato, o paciente sai com resultado do consultório. E o mais legal é o baixo custo do ácido hialurônico puro, porque quando ele não tem a tecnologia que traz o crosslink para ele, o preço dele fica baixinho, e isso que é interessante. Que aí você consegue ter um pouco mais de flexibilidade para aumentar o número de sessões. Você pode fazer uma rotina com esse paciente semanal. Pega ele numa semana, numa segunda, na outra, numa sexta. O teu intervalo tá bom, a visita dele tá semanal no seu consultório e você fatura com isso. Monique, eu cobro por sessão? Não, eu tenho um plano na minha clínica de visitas. Então o paciente paga R$500 por mês e ele tem direito a 2, 3 visitas no mês. 4 visitas no mês, ele paga R$800 no mês, ele paga R$500, mas eu tenho um contrato com ele de 1 ano. Tem isso, tá, gente? Que é o cliente fidelidade. E ele pode vir no consultório fazer o que quiser dentre esses procedimentos, dentre um deles seria esse. Você tem que pensar o teu custo, analisar. Essa é uma abordagem que daria para entrar. É mais difícil você fazer isso, por exemplo, com o Skin Booster. Monique, essa ideia aí do cliente mensal é incrível. Pois é, eu tinha na clínica que funcionava muito bem. Só que, por exemplo, o Skin Booster, dependendo do custo desse material para você, não vale a pena. Mas já a biorrevitalização, que tem um baixo custo e entrega um resultado legal, é interessante. Começou a devolver a hidratação para esse paciente, a gente vai entrar também com o Skin Booster e dar um plus. Qual que você vai eleger? Vai depender. Monique, o paciente está muito idosa, tem muita perda volumétrica, talvez um efeito preenchedor. Mas, poxa, Monique, o efeito preenchedor demora 30 dias uma sessão de intervalo entre a outra. Eu queria alguma coisa que tivesse menos para poder tentar acelerar o processo de recuperação desse paciente.
Então pega as 3 sessões iniciais aí, faz aí semanal, como eu falei pra vocês, iniciando numa segunda e finalizando numa sexta. E no final dessas 3, que você já vai ter uma melhora da hidratação, do tônus dessa pele, né? Do condicionamento tecidual, você entra com um efeito preenchedor e dá um intervalo um pouco maior, tá? Com relação a outros procedimentos associados, você sempre vai ter que entender o processo inflamatório. Quanto maior o processo inflamatório, maior o intervalo entre as minhas sessões. Às vezes, mesmo que você venha eleger um intervalo determinado e o paciente não recuperou naquele tempo, aí você vai precisar, de fato, de um intervalo um pouco maior para conseguir aí recuperar todo aquele tecido. Então, um fator determinante que vai... o que vai ser o fator determinante na hora de eleger o procedimento inicial é a expectativa desse paciente também. Às vezes o paciente está super tranquilo com vocês, super calmo, para poder ter um resultado final, né? Eu tenho um paciente hoje com mais ou menos uns 8, 9 meses de tratamento com a gente, e ela tá outra pessoa, então ela ficou super tranquila para então perceber e receber os seus resultados que veio com o tempo. E já tive paciente semana passada, que era aluna, morava em outro estado, ela falou, Monique, preciso de alguma coisa assim. E o que a gente fez? A gente acelerou o processo, a gente entrou com mais procedimentos. Tudo vai depender do que ela quer. E quando eu mostro um antes e depois dessa paciente, ela deve estar aqui, que é uma aluna nossa, ela falou, cara, eu sou outra pessoa. A gente foi para São Paulo 15 dias depois, eu tive a oportunidade de estar com ela. E, de fato, ela é uma outra pessoa. Então, porque a gente entrou com várias condutas clínicas juntas e associadas, né? Algumas de tratamento, que vão chegar a longo prazo, mas outras, como, por exemplo, preenchimento de suco, preenchimento de lábio, toxina botulínica, são ações mais imediatas, todas possíveis com a Hyaluron-Pen. Então, se o teu paciente é um paciente que cria essas expectativas e quer logo o resultado, ou não, um paciente que está mais importante com a qualidade de pele do que com a aparência para algo específico, e isso é que vai determinar o tempo que você vai demorar. Só com relação à toxina botulínica, eu acho muito importante fazer uma observação, tá, gente? Vou beber uma água agora, vamos todos beber uma água. Que muitas das vezes as pessoas acham que a toxina botulínica ela só serve para paralisar a musculatura, então vai evitar que você tenha atividades musculares e que você faça as suas mímicas faciais. E muitas das vezes nem é. Você precisa entender, e de fato isso é muito importante, é que quanto mais atividade muscular e força muscular tiver no teu paciente, e se ele não entrar com uma abordagem clínica de método de prevenção com a toxina botulínica, ele vai acabar lesionando esse tecido. Então a gente vai ganhar uma cicatriz nessa derme, tá? Os músculos faciais, eles são altamente superficiais, tá? Por isso que eles são conhecidos como os músculos dérmicos, porque eles têm origem óssea e eles se inserem na nossa pele, a sua inserção é na pele. Por isso que a gente tem mais facilidade aí de ter essas atividades e essas quebras dérmicas, diferentes dos músculos em outras regiões do nosso corpo, tá? Então, muitas das vezes, a toxina botulínica, ela acaba sendo necessária de uma aplicação imediata. Mas eu também não recomendo a aplicação da toxina botulínica num paciente com pele desidratada. A gente tem aí histórico dentro da literatura e experiência clínica de que a gente tem uma redução do tempo da toxina. Você fala, pô, Monique, ferrou de vez. Ou você faz o quê? Ou aplica a toxina, ou hidrata essa pele. Não. Eu sei que a toxina é muito importante, porque se o paciente continuar mantendo atividade muscular e tiver muita força naquela região, estiver já quebrando essa derme, você vai ter uma piora desse tecido. Naturalmente, depois você vai ter que tratar as sequelas dessa atividade extrema, né? E aí é que são as rugas estáticas. E elas são, de fato, sinais mais difíceis de se tratar. Então, quanto antes você prevenir, melhor. Só que se você puder, por exemplo, numa semana anterior, entrar com uma biorrevitalização, um skin booster, para evitar e devolver uma hidratação para essa pele, evitar um processo mais tardio aí com relação a devolver a hidratação, na semana seguinte, que é um prazo relativamente curto, você já entra com a toxina botulínica e nisso você já garante aí um tempo mais extenso do resultado do seu paciente. Por incrível que pareça, todos os procedimentos eles têm um casamento entre eles quando a gente fala de que a gente precisa da pele com a textura, com a qualidade, com a hidratação, e também de uma disciplina home care do teu paciente, né? Que o teu paciente use antioxidante, que o teu paciente use protetor solar, que o seu paciente faça uma boa ingestão de líquido, né, de água diariamente, que ele tenha uma boa noite de sono. Agora há pouco, quem estava me acompanhando nos stories viu que eu postei lá sobre a importância do sono, inclusive para o envelhecimento. Por quê? Tem que ver aí para mim. Enfim, vamos lá, é isso. Com relação a isso, e quando eu falei da noite de sono, que ela interfere diretamente no envelhecimento, tá?
Claro que o grande vilão do envelhecimento dizem que é o sol, mas pra mim é o fator genético. Então tu olha pra tua mãe, teu pai, que tiveram uma qualidade de vida incrível, mas chega aos 60, 70 anos todo quebrado, todo marcado, todo envelhecido, corre contra o tempo. Agora às vezes tu chega, minha sogra nunca fez nada, minha mãe nunca fez nada, 70 anos de idade tem minha mãe não tem uma ruga na testa, nunca nem ouviu falar em toxina botulínica, né? Aí eu fico feliz nessa hora. Só que aí eu não posso considerar isso, eu posso considerar que geneticamente eu teria algo que iria me favorecer, mas a atividade muscular me desfavorece, porque eu tenho uma atividade em região frontal muito importante, por isso que eu uso toxina desde os 25. Mas o grande vilão do envelhecimento para muita gente aí é fator genético. Depois vem os fatores intrínsecos e extrínsecos, e aí é o motivo para um outro e-book. Passamos aí, please. Tá. Gente, quando der 60 minutos de live, a gente tá chegando. Eu vou encerrar essa live, mas vou voltar, então, para finalizar com vocês, tá? Quanto tempo? Hã? Tá, a gente vai entrar já para poder falar um pouquinho dos resultados. Depois que acabar agora, eu já vou voltar com vocês também e vou ficar aqui respondendo a dúvida de quem tiver. Não esqueçam, gente! Depois não esqueçam de aproveitar no final da live, quando a gente terminar, de realizar a sua inscrição, porque o que eu vou revelar depois com relação a essa maratona vai ser incrível se você for depois o que eu vou trazer para vocês. Então, eu nunca consigo terminar em uma hora, prova disso essa live aqui. A gente vai encerrar. Com os 60 minutos aqui eu vou encerrar, mas eu vou retornar pra cá. E aí é que eu vou contar pra vocês o que eu tenho pra contar. E hoje eu vou sortear também pra vocês todos que estão aqui. Então a gente cai e volta aqui. Aliás, eu já vou falar. Estamos com quanto tempo? Quantos minutos? Tá, vamos fazer o seguinte. Pra gente voltar, quando faltam 4 minutos. Pega o celular pra mim. Pra gente voltar, eu vou falar pra vocês. Hoje eu vou sortear um livro. Pega o celular pra mim, por favor, com o Instagram. Eu vou sortear um livro pra todos vocês que estiveram nessa live. Ah, Monique, você nem avisou, eu não pude estar na live, vai chegar a gente depois. Mas é as surpresinhas que a gente faz. Vou mostrar pra vocês onde vocês vão comentar, pra que eu possa fazer o sorteio desse livro. Na verdade vai ser no vídeo da aula, aqui ó. Nesse vídeo, vocês vão comentar lá nesse vídeo. Então todo mundo que comentou já tá participando, vocês daqui também, quando acabar a nossa aula de hoje. Vocês vão comentar depois que acabar, quando eu voltar da live, eu vou realizar um sorteio de um livro da harmonização facial. Vou pegar ele daqui a pouco, já vou mostrar pra vocês. Amanhã não, né, gente? Terça-feira, porque segunda é feriado, eu tô já disponibilizando e despachando esse livro pro ganhador. Finalizou? Então eu finalizo e volto em 1 minuto para mostrar um pouquinho dos nossos resultados e pra gente dar continuidade aqui, finalizar e tirar todas as dúvidas. E o sorteio, então aproveita agora que a gente vai encerrar, vai lá nesse vídeo, que é o videozinho agora que eu mostrei a última postagem, e faça um comentário com no mínimo 4 palavras, ok? Qualquer comentário sobre a live, sobre a maratona, sobre o que você tá achando, sobre a Monique, qualquer comentário que você acha interessante, 4 palavras no mínimo, e quando a gente voltar a gente vai fazer um sorteio desse livro que eu já vou mostrar pra vocês, agora que quando der o corte eu vou pegar, e também vamos dar continuidade de falar um pouquinho mais sobre a maratona. Então, vai todo mundo lá, faça o comentário e a gente volta já já.